Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada. E esta é a terceira temporada, Sisu na Prática. Antes da gente começar, um convite especial. Com a chegada do segundo semestre, muita gente percebe que o ano passou rápido e que algumas decisões, planos e mudanças ainda precisam sair do campo da intenção. Por isso, o e-book do Sisu para 2026 continua disponível para quem realmente quer ir além neste novo ciclo. É um guia prático para aplicar o método com mais clareza, constância e direção na vida real. Se você quer receber esse material, me manda um direct no meu Instagram, @ElaineAssato, com a palavra e-book Sisu, que eu te envio pessoalmente. Agora sim, na trilha da Escola da Mente, a gente está falando de treino real, treino que muda o jeito como a gente se conduz no dia a dia. E hoje é um treino que evita arrependimento, evita desgaste e preserva relações. A pausa antes da reação. Porque tem gente que acha que calma é temperamento, como se algumas pessoas nascessem calmas e outras não. Mas calma é competência, é músculo, e músculo se treina. Vamos para uma cena bem real. Você recebe uma mensagem atravessada, ou um feedback que toca num ponto sensível, ou uma cobrança em um dia em que você já está no limite. E por dentro, tudo acontece muito rápido. O corpo esquenta, a respiração encurta, a mente cria uma resposta pronta. E você responde, às vezes no tom errado, às vezes com ironia, às vezes com dureza, às vezes se defendendo antes mesmo de entender. Depois vem aquela sensação pesada. Eu não queria ter falado assim. Eu me perdi. Eu reagi. O que desgasta a vida não é só o problema, é o conjunto. Problema mais reação. Porque existem situações que já são difíceis, mas a forma como a gente reage pode aumentar o desgaste ou abrir caminho para uma condução mais madura. E aqui entra um ponto-chave da escola da mente. Quando a mente está treinada em urgência, ela reage em urgência. Quando a mente está treinada em pausa, ela consegue escolher. Sisu na prática aparece exatamente nesse lugar. Não como dureza, mas como sustentação. A capacidade de permanecer inteiro por dentro, mesmo quando algo aperta por fora. E aqui eu quero trazer um conceito muito interessante de Tim Gallwey. Tim Gallwey é autor do livro The Inner Game, conhecido em português como O Jogo Interior. Ele ficou muito conhecido por estudar o desempenho humano, especialmente no esporte, e depois esse conceito se expandiu para liderança, aprendizagem, comunicação e desenvolvimento pessoal. A essência do jogo interior é muito profunda. Existe um jogo externo, aquilo que acontece fora. A conversa, a pressão, a cobrança, a situação difícil. E existe um jogo interno, aquilo que acontece dentro de você enquanto tudo isso acontece. Os pensamentos, a tensão, o medo de errar, a autocrítica, a pressa para responder, a necessidade de se defender. E muitas vezes a gente perde não pelo que aconteceu fora, a gente se perde pelo jogo interno. Tim Gallwey trabalha também uma ideia prática chamada stop. É uma forma de interromper o automático. Stop significa parar. Na prática, é aquele instante em que você suspende a reação imediata para observar o que está acontecendo antes de agir. Você para, percebe? Organiza e só então responde. Parece pequeno, mas esse intervalo muda tudo. Porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a sua possibilidade de escolha. Na vida adulta, esse espaço é ouro. Ele evita uma mensagem enviada no impulso, evita uma conversa que vira conflito desnecessário,
Evita uma decisão tomada pela emoção do momento. Evita que uma cobrança vire uma ruptura. E tem uma coisa que quase ninguém percebe. A reação começa antes da palavra. Ela começa no corpo. Por isso a pausa que funciona não é só contar até 6. A pausa que funciona envolve corpo, percepção e escolha. Eu chamo de corpo, nome e escolha. Funciona assim. Primeira camada, corpo. Você cria um freio físico, uma respiração mais longa, um gole d'água, a mão apoiada no peito, o olhar em um ponto fixo, os pés percebendo o chão. É como se você avisasse ao seu sistema: eu estou aqui, eu não preciso disparar. Segunda camada, nome. Você dá nome ao que aconteceu por dentro. Eu senti irritação. Eu senti medo. Eu senti injustiça. Eu senti pressão. Eu senti vontade de me defender. Nomear não é dramatizar. Nomear é organizar. Quando você nomeia, você deixa de ser arrastado pela emoção e começa a conduzir a experiência. Terceira camada, escolha. Você escolhe uma resposta que preserva você e preserva a relação. E aqui entram as frases ponte. Eu vi sua mensagem. Vou te responder com calma. Me dá 1 minuto para pensar e te responder melhor. Eu quero falar disso com clareza, não no impulso. Eu preciso de um tempo curto para organizar isso aqui dentro. Percebe a diferença? Não é engolir, não é fugir. Não é fingir que está tudo bem, é conduzir. É colocar maturidade entre o que você sentiu e o que você vai entregar para o outro. Agora, a parte que deixa esse episódio ainda mais prático. A maioria das pessoas não perde a calma de repente. Ela perde em etapas. Primeiro vem um sinal pequeno, depois vem pressa, depois vem irritação, depois vem explosão, defesa ou afastamento. Por isso, eu quero te propor um treino de 24 horas, bem objetivo e observável. Treino das 24 horas, reconhecer o primeiro sinal. Hoje você vai observar qual é o seu primeiro sinal corporal de reatividade. Pode ser mandíbula travando, ombro subindo, peito apertando, respiração curta, vontade de responder na hora, calor no rosto, tensão no estômago. Quando perceber o primeiro sinal, aplique o stop do seu jeito. Pare por alguns segundos. Respire uma vez mais longo do que o normal. Nomeie em uma palavra: irritação, medo, pressão, defesa. Depois, use uma frase ponte. Só isso. Esse é o treino. E se você reagir mesmo assim, porque às vezes acontece, existe um segundo treino que é maturidade pura, o treino do reparo. Eu percebi que reagi. Esse não era o tom que eu queria usar. Vou refazer. Isso também é sisu, porque força não é nunca errar. Força é voltar para o eixo com consciência, é reconhecer o impacto, é reparar quando necessário, é escolher uma resposta mais madura da próxima vez. E aqui vai uma frase para você guardar. Calma não é ausência de emoção. Calma é a capacidade de não entregar sua direção para a primeira emoção que aparece. E agora 2 perguntas para você levar hoje. Qual é o seu primeiro sinal de reatividade? E qual resposta madura você quer treinar a partir de agora? Antes de encerrar, eu quero te lembrar. Esse podcast é baseado no meu livro, É Possível Ir Além. E ao longo dessa temporada, eu estou trazendo aqui o SISU na prática, para a vida real, para 2026, para quem quer direção, clareza emocional e mais capacidade para atravessar a vida sem se perder por dentro. O e-book do SISU é um material prático para quem quer aplicar esse método com mais intenção neste segundo semestre e entrar em 2026 com mais preparo interno. Para receber, me manda um direct com a palavra e-book SISU, que eu te envio pessoalmente.
E se esse episódio fez sentido para você, faz uma coisa prática. Me manda um direct com a palavra calma e me conta, em uma frase, qual é o seu primeiro sinal e qual frase ponte você vai usar hoje. Uma frase já basta. Porque a vida não vai parar de te desafiar, mas você pode treinar para não se perder no meio do desafio. E se esse podcast te ajuda, segue o programa e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Até lá!